pensamentos que passam durante o dia todo, mas o Senhor conhece todo, até os pensamentos inúteis que nós, muitas vezes, que passa pela nossa mente. Então, o Senhor conhece nossos pensamentos, Ele conhece todas as coisas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim puseste a tua mão. A onipresença do Senhor. Eu queria que a igreja abrisse em Salmo 121. Eu pediria que o irmão Eduardo pudesse ler. Salmo 121, de 4 a 8. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mais um salmo lindo, né? O Senhor nos cerca de tal forma, com a proteção dele. E a Bíblia diz que ele é como uma sombra que nos protege do sol. Então, a gente vê como o Senhor ele está tão perto de nós, como o Senhor ele nos quer tão bem, que nos protege em todos os momentos. Ele não sai, a Bíblia diz que, em Mateus ele fala que ele estaria conosco todos os dias. Esse estar conosco todos os dias não é apenas distante, ele está do nosso lado, a Bíblia diz, como uma sombra. E Salmos 91 fala, e sobre mim puseste a tua mão. Salmo 91 fala que ele coloca suas penas sobre nós. Debaixo de suas penas nós encontraremos abrigo. Então o Senhor, ele nos guarda com a sua sombra. Essa palavra cercas também pode ser entendida, em Salmos 21 eu já falei, como o guarda de Israel que não se cansa e nem se fadiga. O Senhor não se cansa de nos guardar. O Senhor nem tosqueneja, o Senhor nem dormita e nem dorme. Todos os dias, todas as noites, enquanto você dorme, Ele está lá ao teu lado te olhando. Quando você trabalha, Ele está te olhando. Seus olhos estão fixos sobre a sua vida, sobre aqueles que estão debaixo da obediência do Senhor. Tal ciência é maravilhosa demais, alta demais, não posso atingir tal conhecimento. Para onde irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, lá tu estás, altura. Se fizer a minha cama no céu, eis que ali estás também, profundidade, abismo. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá distância. Então não há altura, não há profundidade, não há abismo, não há distância que o Senhor não possa alcançar a tua vida. Muitas vezes nós, quando falhamos, né, vou dar um exemplo de Adão, se escondeu do Senhor, pecou e se escondeu do Senhor, mas o Senhor ainda assim foi atrás e disse: onde estás? Apesar de o Senhor estar perguntando, o Senhor já sabia, mas queria que ele respondesse, e ali foi uma oportunidade também para ele se arrepender. Mas nós não podemos nos esconder do Senhor. Muitas vezes falhamos também pela culpa, nós não temos vergonha até de orar, mas o Senhor está ali à disposição, esperando que nós venhamos a buscar o Senhor. Mesmo assim, Ele nos aceita. Amém, igreja? Então, não há abismo que nós venhamos nos esconder, não há poço que possa ser tão profundo que o Senhor não nos alcance. O Senhor sempre está com as mãos estendidas para que possa nos salvar, para que possa nos ajudar de qualquer embaraço ou pecado que nós possamos nos colocar assim, sem que seja uma coisa cotidiana, mas por acidente. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para ti são as mesmas coisas.
nem as trevas podem nos encobrir dos olhos do Senhor. Ele está lá. Pois possuíste os meus rins, em outra versão fala o meu interior, tu me entreteceste no ventre da minha mãe. A palavra entretecer significa diversificar cores, isto é, adornar, fabricar, confeccionar um trabalho de forma singular. É traduzida essa palavra como um tecelão que faz as suas tramas, as tramas de um tecido. Eu lembro que eu trabalhei numa loja de tecido 8 anos e a gente sempre fazia uma reciclagem, um curso, né, de reciclagem, e eles apresentavam as tramas dos tecidos. E tinha um tecido, por exemplo, como o linho. O linho tinha que ser só uma trama, tinha que ser só um fio. Então, o linho tinha que ser só fio de linho mesmo. Se ele tivesse alguma trama, algum outro fio sintético, ele já seria um linho misto, e não um linho puro. Então, eles explicavam tudo. E assim o Senhor está falando que Ele nos entreteceu. E eu vou colocar uma imagem, que eu pediria que os irmãos do Data Show pudessem colocar uma imagem só para você ver. Não vou poder explicar sobre todos, mas para você ver como é o nosso interior. Para nós, olhando assim, é um pouco difícil, né, de entender, mas são tramas, são fios, são coisas que não se embaraçam, tudo está colocado do jeito que o Senhor fez, e é algo tão assombrosamente maravilhosa que a gente não consegue entender. Pode passar. Esse é o DNA, é algo espetacular. Pode passar. Olha só as tramas, né, os nervos. Muito lindo. São os músculos. O Senhor nos entreteceu. Ele fez tudo isso como um tecelão. E eu vou explicar só um pouquinho sobre o DNA, que eu achei muito interessante. O que é o DNA? O DNA são moléculas que se encontram fundamentalmente no núcleo das células, que contém o código genético das células e de muitos vírus, e podem ser copiadas de célula para célula. Olha que coisa interessante. É uma molécula dentro de uma célula que contém códigos. Códigos são segredos, não é? Então, contém códigos das células e de muitos vírus. Então, o que ela faz com isso? Quando aparece alguma enfermidade, algum vírus, ela já tem o código desse vírus. Dentro de nós, a nossa célula já tem o código desses vírus e tem o código da célula. Então, ela pode combater e pode aniquilar o mal dentro do nosso corpo. Olha como Deus fez perfeito. Ele já fez a cura dentro de nós. Mas é interessante também que esse DNA ele pode ser alterado, como por fatores externos. E uma coisa que foi descoberta também, que a vibração pode alterar algumas atividades do DNA. E uma das coisas que descobriram também, que a música, quando ela vibra, ela altera a atividade do nosso DNA, ou para inibir o DNA, ou para acelerar a atividade dela. E como é bom quando a gente ouve louvores. Os cientistas descobriram que as músicas, certas músicas, elas trazem a cura automaticamente ao nosso corpo. Elas começam a liberar químicas, proteínas, e elas trazem a cura ao nosso corpo. Então, Deus, ele faz tudo perfeito. Ele colocou louvores, e os louvores, eu sempre falo aqui, não é simplesmente apenas música. Eles têm propósito, e eles têm propósito para nos curar, eles têm propósito para nos libertar, ele tem propósito para fazer o nosso corpo trabalhar para a nossa cura. Amém, igreja? Não há vírus, não há nada que possa combater o nosso corpo, se nós estivermos buscando o Senhor. Claro que a gente vai adoecer, claro, mas combate. Se nós estivermos buscando o Senhor, se nós nos entregarmos ao Senhor, e claro, todo mundo tem a sua hora, né? Então, existe isso também. Mas é isso que o Senhor faz conosco.
E por que que é tão disputado esse DNA? Porque ali está a nossa gênese. Ali é o início de tudo, né? Então, os cientistas procuram, eles já têm código, mas eles querem alterar o código desse DNA. E a gente vê cientista trabalhando para o bem e cientista trabalhando para o mal. Mas uma coisa é certa, o Senhor tem um controle do teu corpo, tem um controle de todas as funções do teu corpo, de todas as células do teu corpo. E a Bíblia diz que mesmo que nós venhamos a tomar um veneno mortífero, isso não nos causará dano algum. Amém? Eu creio nisso. Amém, igreja? Eu te louvarei porque de um modo assombrosamente e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos no oculto quando fui tecido no ventre da minha mãe, na terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Deus acompanhou cada estágio do teu desenvolvimento dentro do útero da tua mãe. É isso que o salmista está falando. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. Então, Deus estava ali acompanhando o feto desenvolver. Eu lembro agora do Cairós, né? Como Deus acompanhou ali, fazendo milagres, milagres, milagres. E assim o Senhor acompanha o desenvolvimento no útero da nossa mãe. Quão preciosos são os teus pensamentos, quão grande a soma deles. Isaías 55, de 8 a 9, se a igreja quiser abrir, pode abrir, igreja. Isaías 55, de 8 a 9, fala assim: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos os meus. Assim como o céu está distante da terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos do Senhor são mais altos. A Bíblia diz, nesse mesmo salmo, que Ele escreveu todos os nossos dias, escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Então, o Senhor colocou já a nossa história, já tem um fim, igreja. A nossa história já tem um fim. Ela teve um início, o meio é o processo, mas ela tem um fim certo. Amém, igreja? Então, o Senhor, Ele já tem um fim para cada um de nós, mas Ele tem um propósito também. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito. Deus quer nos usar para a edificação da igreja, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Amém? Jeremias 29 fala: eu é que sei quais são os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. Os melhores pensamentos, os pensamentos assertivos, aqueles que são exatos, que nunca serão frustrados. Jó falou: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos serão frustrados. Satanás não pode frustrar os planos do Senhor na tua vida, jamais. Ele não pode. Ele tenta atrapalhar, e ele depende de nós, de fazermos a escolha para Deus, para escutar o Senhor ou para escutar Ele. Mas se nós estivermos sempre com os ouvidos sensíveis para o Senhor, nós com certeza, apesar das falhas, apesar das dificuldades, apesar dos desacertos, mas não deixando de confiar no Senhor e não deixando de prosseguir, como Paulo fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para a que estão diante de mim. Nós temos que ser assim, porque errar, nós vamos errar até o último dia, mas não vamos desistir, não vamos deixar as coisas que aconteceu no passado ou que podem acontecer daqui a 2 minutos, 5 minutos, com relação a erros, nos pararem. Vamos continuar, vamos avançar, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? É Ele que a Bíblia diz que Ele nos toma pela mão direita e diz: olha, eu te ajudo. Eu tomo pela mão direita, eu te ajudo. Tem coisas que a gente não consegue. Tem coisas que a gente precisa realmente que o Senhor nos ajude. Olha, Senhor, aqui eu não consigo sair daqui. Eu não consigo avançar. Deus fala: eu te ajudo. Eu queria que a igreja abrisse
Em Isaías 41:13. Pastora, a senhora pode ler? Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor é que nos toma pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Não temas, vermezinho de Jacó, eu sou contigo. É assim que o Senhor trabalha em nossas vidas, amém? Nós não estamos sozinhos e as coisas que o Senhor colocou em nossas mãos pode ser difícil para mim e para você, ou grande demais para nós fazermos. Mas o Senhor diz: olha, eu te ajudo, eu sou contigo. Quão preciosos são teus pensamentos, quão grandes são a soma dele. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Versículo 19-20. Eu também pediria que deixa eu ver. Grace, você pode ler? Parece que Deus, o salmista colocou assim, equivocadamente aqui, está falando de, mudou completamente o assunto? Não, não mudou. A gente vai já entender por quê. 139? 139. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Sim. É interessante ele falar, pois falam malvadamente contra ti. Em que sentido, irmão? Deus está falando aqui que ele nos fez. Deus está falando que foi ele que nos criou. Deus está falando que, mesmo que nós sejamos uma substância uniforme, somos pessoas, somos seres humanos e merecemos ter vida. Mas muitos ímpios hoje estão dizendo que é melhor abortar, é melhor tirar a vida. Estão falando contra o Senhor e toda a sua criação. Mas o Senhor, o salmista fala perversos, homens perversos que falam contra o Senhor, falam contra aquilo que o Senhor criou, falam contra a vida. Então, eles são contra os princípios do Senhor, são contra aquilo que Deus criou, distorcem o que é certo, colocam como errado, e o que é errado é certo para eles. Então, aqui o salmista se revolta, né? E não é qualquer ímpio, mas são pessoas que falam contra os princípios do Senhor, são pessoas que distorcem os princípios do Senhor. E aqui, a gente está quase finalizando. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós estamos vendo aqui que, apesar disso tudo, apesar dele saber que o Senhor já sonda ele mesmo se ele não pedir, mesmo assim aqui ele está pedindo, olha, Senhor, sonda-me. Por quê? Porque muitas vezes nós passa coisas em nossa mente que a gente acha que não está errado. E a gente faz coisas porque a gente aprendeu da forma errada, mas a gente acha que não tem nada a ver. E aí o salmista diz, olha, eu não estou conseguindo discernir as minhas atitudes. Senhor, mostra-me. Por favor, Senhor, mostra-me para que eu perceba o meu erro e eu possa caminhar de novo num caminho que leva à eternidade. Existe um caminho, o caminho eterno, que leva à vida eterna, que leva a um dia nos encontrarmos com o Senhor. E por isso ele diz, Senhor, sonda-me. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, porque nós sabemos que existe caminhos maus em nosso coração. Sabemos que muitas vezes erramos, passa muitos pensamentos, uns a gente filtra, outros a gente deixa passar, e precisamos do nosso Senhor, precisamos do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então, ele pede, Senhor, sonda-me, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Senhor, achando o caminho mau, mostra-me o que é certo e guia-me ao caminho eterno. E aí, esse Salmos, ele termina dessa forma. Deus nos conhece
antes da nossa própria existência, Jeremias 1, de 5 a 7. 5 a 7. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui, ó Eterno, eis que eu não passo de uma criança, não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou, não alegres que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. E assim o Senhor faz. Ele não nos conhece, ele sabe, como eu já falei, o nosso potencial. Muitas vezes nós dizemos assim, eu não consigo fazer isso. Isso daqui é grande demais para mim. O Senhor disse, olha, não diga no passo de uma criança, não diga que tu não sabe expressar, como Moisés também falou. O Senhor, Ele é conosco, Ele é com nossa boca, Ele nos ajuda em todas as nossas dificuldades. Quando Ele nos coloca um propósito, Ele nos leva a esse propósito, Ele nos capacita para fazermos esse propósito. O Senhor Ele está conosco todos os dias. O Senhor é a nossa sombra, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que nos guarda desde agora e para sempre. Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Isso é muito lindo. É uma coisa que a gente está acostumado a ler, não é? Aí passa talvez um pouco despercebido, mas se a gente parar para pensar e ficar meditando aqui, a gente vai ver o quão grande é isso. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados, todos contados. Tem gente que tem pouco, tem gente que tem muito, mas o Senhor sabe tudo. O Senhor conhece todos. Aí ele diz, portanto, não temas, valeis muito mais do que milhares de pardais. Aqui ele coloca também. Aqui ele fala sobre a ansiedade da vida, né? Muitas vezes os problemas que nos sobrevêm, Deus já sabe até isso, sabe qual é o problema que vem sobre nossas vidas, sabe se a gente vai ter medo, se a gente vai conseguir, se a gente vai buscar ajuda nele, ele sabe todas as coisas. Mas ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. Deus fala hoje para nós, não andeis ansiosos pela vossa vida. Tempos difíceis virão porque Deus fala na sua palavra. Tempos difíceis virão. Mas Deus diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados pela vossa vida. Eu sou com vocês e serei com vocês até o último momento, até o arrebatamento. Então, dirigindo aos discípulos, Jesus exortou, portanto, vos afirmo, não andeis preocupado pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, e muito menos com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Somos obras de Deus, Gênesis 1, 29 fala como nós fomos formados, que a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, ele disse que era bom, mas quando chegou ao homem, ele disse, é muito bom. Tá, o carinho, 17, ele fala que nós devemos confiar nele. E Isaías 49, 15, ele fala que ele nos tem na palma das suas mãos, que nossos nomes estão gravados na palma das suas mãos. Tal o cuidado que o Senhor tem para conosco. Você é precioso para o Senhor, você é importante para o Senhor, confia no Senhor, espera nele, e o mais ele fará. Amém, igreja? Eu pediria que os irmãos já pudessem se aproximar. Pediria que meu pastor pudesse orar.